Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, engrandecemos o teu nome, porque a tu toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. Pai, obrigado, obrigado, nosso muito obrigado pelo dom da vida, nosso muito obrigado pelos muitos livramentos que o Senhor tem concedido ao teu povo. E de modo muito especial agora, meu Pai, eu quero te pedir, em nome do teu Filho amado, o Cristo, que veio e se compadeceu das nossas enfermidades e nos concedeu a vida. É em nome dele que nós te oramos, para que também o Senhor livre o teu povo, ó Pai, das muitas enfermidades das quais são acometidas. De modo especial a Luciana, a irmã Rafaele, a irmã Fátima, a irmã Isabel e as demais irmãs e irmãos que se encontram possivelmente com alguma enfermidade, meu Pai. Te suplicamos que a tua mão santa e poderosa seja sobre o teu povo, a fim de que eles venham contar os muitos milagres e os muitos testemunhos que possivelmente terão para engrandecer o teu santo nome. Peço-lhe, ó Pai, que nessa hora o Senhor nos ajude na ministração dessa palavra e que a mesma, ó Pai, possa achar morada em nosso coração e que possamos aprender com essa palavra e que possamos viver por ela. Ajuda-nos tão somente, ó Pai, a cumprir a nossa missão ainda neste mundo. Pai Santo, manifesta a tua graça sobre nós. Continue a manifestar, a fim de que os que não creem, creiam. Derrama o teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai, para que tão somente venhamos a resplandecer a glória que há em Ti. Te oramos também, Pai Santo, para que o Senhor abençoe cada lado dos nossos irmãos aqui presente e aqueles que ainda ouvirão essa mensagem. Santifica-nos, Senhor, para as horas vindouras deste mundo, para que tão somente estejamos representando o teu santo reino, para que demos testemunho da glória que é manifesta em cada um de nós. Nós te oramos desde já e te somos agradecidos. Em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. 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 Bendito seja o nosso Deus, para todo o eterno e maravilhoso sempre seja. Hoje daremos Amém. continuidade ao capítulo 4 do livro de Gálatas, onde Paulo ele vai tratar das questões de adoção de filho. Também Paulo vai tratar das questões da plenitude do tempo e vai tratar também dos ritos transitórios e da perplexidade das quais ele estava, né, com os seus irmãos da Galácia, por conta daquilo que eles estavam retrocedendo. Então, o capítulo 4 e o verso 1, desde já eu convido você a pegar a sua Bíblia e o seu aplicativo. E aqui nós lemos: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor e nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predestinado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai.
de sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro de Deus. Nesse primeiro momento, Paulo ele vai apresentar aqui aquilo que os Gálatas eles estavam retrocedendo. E ali eles estavam voltando ali aos rudimentos do qual Paulo ele os advertiu. Em Colossenses capítulo 2, e o verso 8, Paulo diz: cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o de Cristo. Os versos 20, ele diz: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitai às ordenanças. Não manuseei isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro. Então, Paulo ele estava dizendo para os Gálatas se eles voltariam para as práticas das quais eles antes foram resgatados, ou se seguiria aquilo que os falsos mestres dos seus dias estavam propondo. Em Romanos capítulo 6, os versos 3 em diante, está escrito: ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na sua semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto que, crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto ter morrido, uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto viver, viver para Deus. Então, essas aplicações também, aqui como Paulo utiliza na igreja de Roma, também serviria para a igreja da Galácia. E, num dado momento, Paulo também, no verso 4, ele disse: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E quando veio a plenitude do tempo, a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que este ferirá a cabeça da serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar. E ali está a inimizade entre a mulher e a serpente, entre Cristo e Satanás. Na plenitude do tempo, quando Adão perdeu o cetro de governador do universo, Deus constituiu a tribo de Judá. E no capítulo 49 de Gênesis, o verso 10, está escrito: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Também na plenitude do tempo, quando os filhos de Israel estavam cativos no Egito, aconteceu que, ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito, e esta mesma noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 41 e 42.
aonde Deus libertaria o seu povo na plenitude do tempo. Na plenitude do tempo também, Deus enviou ao Sinai a Moisés e concedeu a sua lei, aonde está escrito: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança nenhuma que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais no filho, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Na plenitude do tempo, Deus entregou a lei no Sinai. E na plenitude do tempo, Cristo nasceu em Belém, para se cumprir a profecia dada ao profeta Miqueias, em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Na plenitude do tempo, Cristo foi batizado. Na plenitude do tempo, Cristo foi tentado, levado, conduzido ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Na plenitude do tempo, Cristo, em seus sermões, as multidões se maravilhou dos seus ensinamentos. Na plenitude do tempo, Cristo veio e se apresentou à humanidade como o único caminho de salvação, conforme está escrito em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, na plenitude do tempo. Na plenitude do tempo também, a palavra de Deus, quando veio a Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na plenitude do tempo, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Deus. Chegamos na plenitude do tempo, aonde em Mateus 24 está escrito, Mateus 24, verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Chegamos à plenitude do tempo, aonde todos esses eventos estão diante de nós. E Paulo, quando escreveu aos Gálatas, embora ele visse o futuro dos Gálatas, ele não tinha menção daquilo que estava em Mateus 24 para os nossos dias. Na plenitude do tempo, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá um sinal do Filho do Homem, e todo o povo da terra se lamentarão,
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com o clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma extremidade à outra do céu. Na plenitude do tempo também, na totalidade do tempo, se levantará Miguel. Se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que há nação até aquele tempo. Mas o tempo será salvo. Naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Chegamos na plenitude do tempo, aonde estamos debaixo da última chuva, a chuva de preparação, a chuva de preparação para a grande colheita dos últimos dias. Chegamos na plenitude do tempo, a plenitude do tempo aonde Cristo, ele veio e derramar sobre a sua igreja o Espírito Santo, conforme está escrito em Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e em Samaria, e até os confins da terra. É chegado a plenitude do tempo, aonde todo aquele que é batizado em Cristo tem acesso diretamente aos céus, ao Santo dos Santos. Tendo, pois, irmãos, a intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sinceridade de coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavando o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 24. Chegamos à plenitude do tempo. E porque vós sois filho, enviou Deus o vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Gálatas 4, 6. E em Romanos capítulo 5, verso 5, diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Verso 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para convosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados de Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio de quem recebemos a reconciliação. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro por Deus. Gálatas 4, 7. E o capítulo 8 de Romanos, 8, verso 8, está escrito: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é a vida por causa da justiça. Versos 14. Pois
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no que clamamos a Abba Pai. O próprio Espírito testifica, como o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Então, essa seria a primeira apresentação daquilo que Paulo queria mostrar aos Gálatas. Bem como em toda a igreja, por onde ele passou, seja a igreja da Galácia, seja a igreja de Corinto, seja a igreja de Roma, seja a igreja de Colosso, seja os Tessalônica. Então, Paulo ele tinha essa preocupação. E depois Paulo ele vai mostrar que tudo aquilo que estava acontecendo sobre aqueles ritos, eles seriam transitórios. E no verso 11, Paulo disse: receio que vos tenha trabalhado em vão para convosco. Então, Paulo ele tinha um receio de que todo o seu penhor em prol do evangelho, tanto na Galácia, quanto na igreja de Roma, quanto na igreja de Coríntios, pudesse ser em vão e que ele pudesse ter trabalhado sem nenhuma recompensa. E logo a seguir, Paulo agora ele se encontra perplexo diante dos Gálatas. E o verso 12 ele diz: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que em minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo, nem desgosto, antes me recebeste como um anjo de Deus. E como o próprio Cristo, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mudar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas para querer vos afastar de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser zeloso, pelo que não apenas quando eu estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Nos versos seguintes, Paulo vai trazer uma alegoria sobre Sara e Agar. E aqui ele trata, como diz nos versos 24 em diante, estas coisas são alegóricas, porque as mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde à Jerusalém atual, à Jerusalém terrestre, à Jerusalém das obras meritórias, e que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá à luz, exulta, clama tu, que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada dos que os da que tem marido. E Paulo, ele tira propriedade dessa fala em Isaías capítulo 54, verso 1, aonde ele diz: certamente canta alegremente, ó estéril,
que não deste à luz, exulta com alegre cântico e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária dos que os que da casada, diz o Senhor. Isaías capítulo 2, verso 2, está escrito, nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo do monte, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os caminhos e andemos pela sua vereda, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Os versos 28 do capítulo 4 de Gálatas diz, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque, como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora, contudo diz as Escrituras, lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Assim, irmãos, como os filhos não da escrava, mas sim da livre. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Que possamos ser e continuar sendo o filho da igreja livre, da mulher livre, a qual fomos chamados pela promessa do derramamento do Espírito dos últimos dias. Que o nosso Pai Celestial continue a nos guardar, continue a nos dar essa unção, e que a sua palavra possa encontrar sempre morada em nossos corações. Deus abençoe a todos. Em nome do seu Filho amado, o Cristo ressurreto. Nesse momento eu convido, se possível, o irmão Eduardo para nos dirigir nessa oração. Amém, irmão. Boa noite. Graça e paz a todos. Sim, meu irmão. Vou posicionar aqui. Santo, 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 maravilhoso Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra. Toda honra, glória, seja rendida ao Senhor. Ó Pai Santo, obrigado pelo alimento da Tua palavra nessa noite, que a mesma venha achar guarita em nossos corações. Ó Deus, conceda-nos restante noite, na Tua santa, poderosa, maravilhosa presença, e acampa Teus poderosos anjos ao nosso redor, bem como dos nossos familiares, de perto e de longe. Muito obrigado, Deus, pelo dia, pela proteção, pelas bênçãos desse dia. Muito obrigado. Ser com cada pessoa que está nesse momento aqui, ó Deus, escutando a Tua palavra, e as que irão ouvir. Nós te agradecemos, nós te louvamos, não porque mereçamos, mas unicamente os méritos santos de Cristo Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. E até mais. Boa noite a todos. Bom descanso.